Bem, boa tarde, pessoal. Olha só. Estava conversando com ele aqui. Como é que eu já vou deixar, estou até gravando já de uma vez, para deixar isso aí explicado para ajudar vocês na aula, tá? Como é que vai funcionar o banco aqui? O banco está na máquina virtual. Continua na máquina virtual. Então, o que vocês vão ter que fazer? Eles fizeram uma configuração aqui na máquina virtual para que o banco que está dentro da máquina virtual apareça na real. Então, no método de conectar que eu passei para vocês, o que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa, a máquina virtual tem que estar ligada. Tá? Primeiro de tudo, a máquina tem que estar ligada. Segundo, vocês vão fazer o seguinte. Aqui, olha, de // ultrabook até localhost aqui, olha. Tá vendo? Esse trecho aqui, ó, que eu selecionei, vocês vão ter que substituir pelo IP. Aqui, olha, 127.0.0.1. Tá certo? Então, olha lá, vocês vão ter que substituir, é isso mesmo? Vocês vão ter que substituir esse trecho aqui da conexão que eu passei pelo IP 127.0.0.1. Nota que o 2 pontos fica do lado de fora dessa substituição, tá? Então, a minha string de conexão, ela vai ficar, nesse caso, assim, ó. Ó, esse trechinho aqui, ó, eu vou substituir. Então, deve ser // né? // 127.0.0.1, 2 pontos, 1433, database name, SA, e aí eu acho que a senha daqui é IFRJ. Beleza? Então, é assim que o pessoal da TI está orientando vocês a fazer a conexão com o banco. Então, lembrando, a máquina virtual tem que estar ligada e vocês já devem ter rodado o script de criação do banco lá dentro, que o banco tem que existir, porque ó, na hora que vocês rodarem, eles vão procurar esse banco aqui, ó, Java 2018-02. Tá tranquilo? Vocês entenderam isso aí? Então, eu já comecei deixando gravado, que aí na videoaula, na gravação da aula de hoje, já vai estar essa explicação para quem ainda não está na sala de aula. Tá joia? Pessoal, olha só. Eu vou começar a desenhar a tela, porque senão não vai dar tempo da gente avançar. Que essa tela, ela tem algumas questões, né? Tá? Então, eu vou começar a desenhar a tela e aí vou postergar o máximo que eu puder para programar a tela, porque desenhar é basicamente clicar e arrastar, tá certo? Então, eu vou postergar o máximo que eu puder para esperar a galera chegar, o restante do pessoal chegar, e eu começar a programar nessa tela. Bem, nós vamos criar então a tela de busca, de pesquisa. Como é que eu vou fazer? Essa tela de pesquisa, ela não vai abrir dentro da janela principal, igual a nossa tela de plano. Ela vai ser uma tela à parte. Por quê? Porque eu quero que essa tela fique em modo modal. O que é uma janela modal? É uma janela que não aceita que outra janela fique na frente dela, tá? Então, toda vez que eu tenho uma janela modal, essa janela vai estar na frente de todas e você só consegue acessar a janela de trás depois que você fechar a janela modal, tá? Então, vamos lá. Então, ó, vamos começar aqui, ó, botão direito no Viewer, novo, Form JFrame. Não é o internal frame, tá? Form JFrame. Vou criar aqui, ó, FRM pesquisa e vou finalizar.
Vou acertar mais ou menos aqui, olha, do jeito que eu quero, tá? Em relação a tamanho. E vou começar adicionando os elementos. Então, vou colocar uma label aqui em cima. Ah, eu esqueci, né? Vamos aqui, ó, botão direito, definir layout, vou deixar layout nulo. E a minha label já está lá em cima, tá? Vou colocar uma label, uma caixa de texto. E aí vou colocar uma tabela. Tá joia? Bem, essa tabela, né? Eu vou até diminuir ela aqui, ó. E vou colocar também um botão. Beleza, é esse desenho que eu quero que vocês façam, de cara. Olha só, como a gente nunca trabalhou com tabela, eu vou mostrar algumas coisas para vocês relativo à tabela, tá? Primeira coisa, quando eu arrastei uma tabela, olha o que acontece aqui quando eu peguei uma tabela, né? Eu catei aqui, ó, tabela e arrastei ela para dentro da tela. Olha o que acontece. Ele criou uma JScrollPane e dentro dessa JScrollPane ele criou uma JTable1. Tá certo? Por quê? Porque para que eu tenha uma tabela com barra de rolagem, na verdade eu tenho uma barra de rolagem e a tabela está dentro da barra de rolagem. Tá certo? Então essa barra de rolagem, quando eu tiver um número maior de linhas do que cabe aqui onde está sendo mostrado, eu vou ter uma barra de rolagem aqui no canto aparecendo para eu rolar essa tabela para cima e para baixo. Tranquilo? Bom, então eu vou colocar aqui, ó. Vou alterar. Vou colocar barra tabela. Vou chamar essa barra de rolagem de barra tabela. E vou chamar a tabela de tabela. Eu não estou dando nomes diferentes assim, só para, como a tabela é uma coisa nova que vocês estão vendo, então eu quero que vocês associem bem o nome à coisa. Tá? Vamos lá. Essa tabela, vamos prestar atenção nisso aí. Quando eu falo que eu adicionei uma tabela na tela, a tabela quando você pensa em tabela, você pensa o quê? Linha e coluna, certo? Só que a tabela, nesse caso, ela é só a moldura, só esse quadrado aqui, olha. Tá? Ela é só a moldura da tabela. Por quê? Porque dentro da tabela tem outras variáveis que vão representar linhas e colunas, que a gente vai chamar de Default Table Model, é o modelo de dados da tabela. Então esse Default Table Model, que é o modelo de dados da tabela, ele é que divide, né, ele que subdivide essa tabela em linhas e colunas. Certo? Então pensa assim, ó,
a barra que eu adicionei, a tabela está dentro da barra, porém a tabela é só a moldura. Quem faz linha e coluna é o Default Table Model. Só que esse Default Table Model, ele pede como parâmetro, para eu criar ele, o nome das colunas. Então ele pede para mim um vetor de string, sendo que cada posição do vetor de string vai ser o nome de uma coluna. Tá beleza? Então, quando eu adiciono uma tabela, eu estou adicionando, na verdade, vários objetos que eu tenho que trabalhar. Eu estou adicionando o JScrewPane para a tabela ter barra de rolagem. Estou adicionando o JTable, que é a tabela propriamente dita. Aí eu tenho que trabalhar com Default Table Model e mais um vetor de string representando as colunas dessa tabela. Então, são 4 tipos de objetos que eu estou trabalhando aqui só para essa tabela. Tá? Então, essa linha e coluna que veio na tabela, ela é uma linha e coluna padrão. Então, olha só, eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedades da tabela, eu consigo ver eu consigo ver aqui a parte de linhas e colunas dessa tabela. Então, ó, eu vou clicar com o botão direito na tabela, tá vendo? E tem aqui, ó, conteúdo da tabela, tá vendo? Então, ó, cliquei com o botão direito nela, conteúdo da tabela. E aí eu venho aqui, ó, tem modelo da tabela, colunas. Então, aqui em colunas, eu vou zerar essa contagem aqui, ó. Tá vendo? Zerei linhas e colunas. Então, quando eu fecho ela, olha lá, tá a minha tabela ali, ó, tá vendo? Tem nada nela. Então, isso aqui que é a tabela, tá? Então, o restante das coisas, nós vamos programar na mão. Beleza? Nós vamos programar na mão. Bom, vou lá no código-fonte e vou começar a trabalhar com ele, tá? Lembrando, então, o que eu falei, eu preciso definir um vetor de string para ser os nomes das colunas da minha tabela e eu preciso criar um Default Table Model para ser o modelo de dados dessa minha tabela. Então, olha lá, eu vou fazer o seguinte, ó, string colunas. Ó, criei um vetor, ele já vai receber. Eu vou colocar aqui, ó, código nome. Então, olha lá, eu criei um vetor chamado colunas e já atribuí os 2 valores nesse vetor. Então, na posição 0 ficou código, na posição 1 ficou nome. Tá beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um Default Table Model. Aqui, ó. Default Table Model. Esse cara é de extrema importância para mim. Por quê? Porque esse Default Table Model é o cara que vai dividir a minha tabela em linhas e colunas e é o cara que eu vou usar para manipular a tabela. Então, se eu quiser adicionar uma informação na tabela, eu não adiciono diretamente na tabela, eu adiciono dentro do Default Table Model, porque ele é o cara que faz linha e coluna na tabela. Então, eu vou chamar esse cara de dados. E ele vai ser igual a um new Default Table Model. Quando eu faço isso, olha lá, eu passo 2 parâmetros para ele, tá vendo? O primeiro parâmetro é um vetor de string e o segundo parâmetro é a quantidade de linhas que eu quero
que apareça diretamente nessa tabela. Então, olha lá, o meu vetor de string é colunas e a quantidade de linhas, 0. Então, eu só quero que apareça nessa tabela, uma, tipo assim, só linha 0, não tem mais nada. Bom, vamos lá. Nesse momento, eu acredito que eu vou fazer uma outra mudança aqui. Eu não vou declarar esse cara aqui não. Isso foi só para mostrar para vocês. Quando eu entro na tabela e eu vou aqui, ó, tá vendo? Cliquei com o botão direito na tabela, eu vou aqui em personalizar código. Tá vendo? Então, ó, cliquei com o botão direito na tabela, personalizar código. Eu clico lá e aqui eu consigo personalizar o código da tabela. Tá vendo? E esse é o código que está gerando a tabela. Então, eu vou fazer o seguinte nele. Eu vou pegar aqui, olha, nesse cara aqui, olha, onde está o código que é o default da tabela, tá vendo? Que é onde ele cria o default table model, onde ele seta tudo. Eu vou pegar esse cara e vou personalizar. E aí, ele libera para eu pegar e editar esse código. Vocês estão vendo? Antes, o código estava assim, ó. E assim, ele está com fundo cinza, tá vendo? Eu não consigo digitar nada ali. Então, quando eu clico aqui e coloco propriedade personalizada, ele tira o cinza para mim, para que eu possa editar esse cara. Então, ó, eu vou pegar esse cara, vou apagar ele. Deixa eu ver se dá para apagar. Ah, tem partes aqui que não dá para apagar. Então eu vou apagar o que der para eu apagar. Aqui, ó. Deu para eu apagar esse trechinho aqui, tá vendo? Esse cara aqui, ó, mesmo eu personalizando, eu não consigo apagar. Então, eu vou aproveitar aqui nesse meio e vou programar aquele default table model. Então, ó, dados, ó. Então, ó, dados igual a new default table model. E aí, quando eu for fazer o set model aqui, ó, eu vou passar dados. Tá vendo? Então, ó, eu troquei todo aquele código pelo quê? Pela instanciação do default table model, e eu passo, quando eu vou dizer qual é o modelo padrão de dados dessa tabela, eu passo esses dados aqui. Lembrando que esse cara é o cara que vai ficar, é a variável que vai ser utilizada para eu manipular todos os dados da tabela. Então eu chamei de dados justamente para vocês lembrarem que, ó, quando eu quiser adicionar um dado da tabela, quando eu quiser remover um dado da tabela, quando eu quiser alterar um dado da tabela, quando eu quiser pegar o valor de uma célula daquela tabela, eu sempre vou trabalhar com o dados, a variável dados, que é o default table model. Tá bem? Agora, olha como é que a coisa vai ficar. Deixa eu só ver se eu deixei o código do tamanho. Política de tamanho do form, gerar código de redimensionamento. Pronto. Fechei. Ó, eu vou executar essa janela aqui. Olha lá como é que já apareceu. Ó. A minha tabela, ó, com os dois campos que eu defini e 0 linha. Certo? Então a minha tabela está lá. Vamos prestar atenção na tabela aqui, que a gente já vai modificar algumas coisas nela. Olha só, primeira coisa,
quando eu for pegar um campo da tabela, como é que isso funciona? Eu indico, quando eu vou pegar o valor de uma célula da tabela, eu indico para a tabela qual é o número da linha e qual é o número da coluna que eu quero pegar, o valor. Então, eu faço tipo um endereçamento de Excel, tá? Eu digo dados, eu quero pegar dados na linha tal, coluna tal. Só que, olha o que o usuário pode fazer. O usuário pode modificar a ordem das colunas. Então, quando ele modifica a ordem das colunas, eu acabo pegando a coluna errada. Então, eu vou precisar de fazer mais algumas modificações ali para que eu consiga acertar essa tabela. Então, eu volto lá, ó, botão direito, personalizar código, e eu vou fazer mais algumas mexidas nessa tabela para eu não ter problemas com ela. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu lembro, tabela.set ponto get table header ponto set reordering allowed false. Então, olha lá, quando eu coloco esse código aqui, ó, tabela.getTableHeader, eu pego o modelo de dados do cabeçalho da tabela e digo que não é permitido reordenar essas colunas. Tá? Então eu proíbo o usuário. Então, olha lá o que eu fiz também. Lembra que quando eu abri a tabela, os dois campos, as duas colunas tinham tamanho igual. Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu pego o table header, aí dentro do table header eu pego o modelo de cada coluna, aí eu pego a primeira coluna, que é a coluna 0. Dentro dessa primeira coluna eu digo a largura em pixels que eu quero essa coluna. E aí eu defini que eu quero ela em 70 pixels. O que ele vai fazer? A ideia é que ele faça isso aqui, ó. Ele deixe a coluna de código com um tamanho menor que a coluna nome, que é exatamente isso que eu quero. Vou fazer a mesma coisa para a coluna 1. E vou colocar ela com 320, vai ficar show. Olha lá, ficou bom. Tá joia? Então, olha lá, agora ele não reordena mais e não, ele até mexe aqui, mas se o usuário mexer, é problema dele. O nosso sair, botão sair vai ser simplesmente dispose, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós temos que fazer é passar a chamar essa tela lá do programa, né? Então, ela vai ser chamada a partir da tela de plano. Então, eu vou dar um duplo clique aqui no consulta e vou fazer a chamada dela aqui, ó. Vai ser dentro do consultar. Só que antes, eu vou criar, obviamente, uma variável da classe de pesquisa, né? Então, é frm pesquisa, vou chamar de pesquisa e acabou. Então, eu vou chamar ela lá de dentro. Então, ó, volto lá para o consultar, vou deixar comentado todo o trecho que a gente fez na aula passada e eu vou
fazer daqui para baixo. Então, ó, eu quero fazer, instanciar essa classe. Então, eu vou chamar, ó, pesquisa igual a new frm pesquisa. Depois eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, pesquisa ponto set always on top, ou seja, eu estou colocando ela em modo modal, tá? Ela nunca vai ficar para trás de outra janela. E aí agora eu mando ela ser visualizada. Então, pesquisa ponto set visible true. Qual é o efeito que isso vai me causar? Olha lá. Cliquei em consultar, ela aparece aqui, ó. Tá vendo? Olha só, se eu clico na janela de trás, olha lá. Tá vendo? Eu até mexo, ó, mas tá vendo, ó? Eu não deixo outra janela passar na frente dela, ó. Tá vendo, ó? Cliquei na janela do NetBeans. Nenhuma outra janela passa na frente dela, porque eu deixei ela como modal. Tá? Tranquilo? Bom, então agora a gente vai começar a programar ela. Então, de cara, o que é que nós vamos fazer? A gente vai listar todos os planos que tem no banco para mostrar aqui. Então, de cara, quando essa janela abrir, eu quero que já apareça para mim a lista de todos os planos que tem aqui dentro. Tá? Então, eu volto para a janela de pesquisa e eu vou criar aqui nela um método que eu vou chamar de mostrar na tabela. Esse método mostrar na tabela, eu vou pedir para ele o seguinte, eu vou pedir um array list no nosso caso de plano, que eu vou chamar de planos. Tá? Então, esse cara vai ter um array list de planos que eu vou pegar e vou mostrar ele na tabela. Olha lá, o que eu fiz? Eu criei um método que mostra os dados na tabela. Então, eu pego uma lista de planos, faço um loop nela, e o que eu tenho que fazer? Cada linha que eu crio na tela, eu tenho que criar um vetor de 2 posições, tá? Colocar o código na posição 0 e o nome na posição 1. Tá? E aí eu montei esse vetor, eu chamo o método addRow de dados. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método que vai listar para mim todos os dados da tabela de planos, tá? E esse método, depois que ele listar todos os dados, ele vai jogar esses dados para o mostrar na tabela, e o mostrar na tabela vai exibir os dados na tabela.
Então, olha lá, controle de plano, cplano, igual a new controle de plano. E aí eu já vou fazer o seguinte, olha. Mostrar na tabela se plano.listar. Deixa eu ver porque que está pedindo. Ó. Ah, isso aqui não tem. Tá joia? Então, ó. Beleza. Vou fazer o seguinte, então. Agora, eu vou colocar esse método listar logo depois do init components. Então, ó, listar, eu já estou chamando o método. Então, olha agora o que vai acontecer. Quando eu clico em consultar, ele não listou. Algum problema aconteceu. Tá vendo? Vamos ter que dar uma olhada lá. Deixa eu ver se deu algum erro no Java. Não deu erro. Então, pode ser que o método listar esteja com algum problema. Vou chamar ele lá. Vamos ver. Vou executar esse select aqui, lá dentro do banco, para ver se ele está trazendo alguma coisa. Realmente ele não vai trazer, porque esse plano aqui, ó, tá como inativo, tá vendo? Então, beleza, vamos continuar. Vamos continuar. Ó, vou dar um play aqui. Vou dar um play. Vou abrir lá o plano. Vamos colocar aqui, ó. Ó, primeira coisa, ó, mandei consultar, não trouxe ninguém, tá vendo? Agora vamos lá. Ih, caramba, ele tá fechando tudo. Depois a gente vai ter que arrumar isso aí. Então, olha lá, ó, mandei consultar, não tá trazendo ninguém. Então, vou clicar aqui em sair, ok. Vou fazer aqui, ó, teste 100. Vou estar ativo, vou mandar salvar. Aí ele mostrou lá para mim, ó, dado salvo com sucesso. Agora eu vou clicar em consultar. Aí ele já apareceu aqui para mim, ó. Tá vendo? Então, ó, se eu clicar em consultar, ele já aparece aqui para mim. Ó, vou fazer o seguinte. Vou lá no banco. Ó, tô lá no banco, vou fazer o seguinte, ó, update, update plano, set ativo, igual a 5. Ó, mandei executar, beleza. Agora, ó, mandei consultar, ele está trazendo para mim 2 já. Beleza? Então tá vindo do banco. Ó, uma coisa que está errada nessa janela é o seguinte: quando eu estou fechando essa janela por aqui, ó, quando eu estou fechando ela por aqui, ela está encerrando o programa lá, ó. Fechei ela aqui, ó, ela encerrou o programa inteiro. Isso não pode acontecer. Então, o que é que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu vou na janela de pesquisa, vou clicar com o botão direito na janela, vou em propriedades, e aí eu tenho aqui, olha,
a propriedade... Deixa eu achar a propriedade aqui. Está muito pequenininha, não estou conseguindo enxergar. Ó, eu tenho a propriedade aqui, ó, Default Close Operation, tá? E ela está setada para Exit on Close. E aí eu quero, na verdade, mudar ela para Dispose on Close. Aliás, só Dispose, tá? Aí a partir de agora, que eu mudei ela para Dispose, o que que vai acontecer? Se eu for lá e fechar... Se eu for lá e fechar, ela só dá dispose na tela e o meu programa principal continua. Dispose. Bem, agora eu vou começar a fazer o seguinte. Eu preciso começar a fazer a busca pelo nome do plano. Então, para a gente não ficar perdendo tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, olha, no select aqui, eu vou tirar esse where ativo igual assim, tá? Para listar todo mundo, tá? E eu vou fazer um outro método baseado nesse aqui, ó, copiei e vou colar ele aqui embaixo. E esse método vai ser o buscar por nome. E eu vou passar aqui, ó, o nome. Então agora sim eu tenho que colocar um where aqui, né? Where nome like. Beleza? Então eu estou buscando por nome, por parte do nome. O que eu vou fazer na minha tela de pesquisa? Eu vou clicar com o botão direito aqui, olha, na caixa de texto e vou colocar lá, ó, eventos. E eu vou colocar um evento de key released. Tá? Toda vez que o cara digitar alguma coisa, eu vou disparar uma pesquisa. Então, olha lá, no meu key released, eu vou fazer o seguinte, olha. Controle plano C, plano. Vou fazer lá, ó, C, plano. Aliás, vou fazer, ó, mostrar na tabela C plano, ponto, buscar por nome, e aí eu pego e faço, ó, txt pesquisa, ponto, get text. Tá lá. Beleza. Vou rodar. Olha o problema que vai me acontecer. Quando eu mando consultar, aparece a janela. Então lá, eu quero consultar o plano mensal. Quando eu digito M, ele deveria ir buscar o plano mensal. Tá vendo? Está acontecendo provavelmente é o coisa que eu usei. Está acontecendo alguma coisa aqui, ó, que ele não está buscando. Então vou ver aqui se tem erro no Java aqui, ó. Tá dando algum erro aqui, ó, tá vendo? Vamos ver o que ele está reclamando. Vou sair dessa tela. Sintaxe incorreta, perto da palavra-chave order. Então, é lá no meu select. Ah, aqui deve ser asterisco. Não, tô doidão. É porque isso aqui era dentro, ó. Eu tinha colocado fora. Vamos rodar de novo. Vamos lá, ó. Vou digitar lá M. Olha o que está acontecendo, ó. Cada
cada letra que eu digito, ele refaz a pesquisa. Tá vendo? Então, nota que tá aumentando o mensal lá. Por quê? Porque eu só estou adicionando na tabela. Então, cada nova pesquisa que eu tenho que fazer, eu tenho que limpar a tabela antes para depois eu poder adicionar nela. Então, volto eu lá. O que eu tenho que fazer antes? Antes de eu passar esse cara, eu tenho que limpar a tabela. Tá? Como é que eu vou fazer lá? Chamei o método limpar a tabela, agora eu vou pedir para criar ele. E vou programar ele agora. Como é que eu vou limpar a tabela? Primeiro eu tenho que saber quantas linhas tem essa tabela. Ó, int linhas recebe dados.get row count, número de linhas. Aí, o que eu vou fazer? Para um int i igual a 0, enquanto i for menor que linhas, incrementando o i de 1 em 1, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, dados.remove row e vou sempre mandar remover a linha 0. Por quê? Tem 4 linhas na tabela. Linha 0, 1, 2, 3. Quando eu removo a linha 0, essa linha não existe mais. Essa daqui passou a ser a linha 0. E a de baixo a 1 e a de baixo a 2. Quando eu removo, essa daqui passou a ser a linha 0. Tá? Então, se eu for remover no loop, igual vocês estão acostumados a fazer na lógica lá, para você pegar índice a índice, vai dar pau na tabela. Então, ó, mandei remover tudo. Então, agora vamos ver. Olha lá, quando eu digito M, olha lá, eu removi e fiz a pesquisa de novo. Se eu apagar, volta todo mundo. Se eu pegar e procurar por T, olha lá, ó, o teste. Beleza? Então, até agora está indo bem. Ok. Vamos continuar. O que está faltando agora? Eu preciso fazer o seguinte. Ao clicar numa linha da tabela, eu preciso que esses dados daquela linha vão lá para a tela. Tá? Então, a gente volta naquele mesmo problema de quando a minha janela grande abriu uma janela pequena. Por quê? Porque a tela de pesquisa é filha da tela de plano. Então, eu não consigo, teoricamente, da tela de plano, eu consigo mexer na tela de pesquisa. Mas o inverso eu não consigo fazer. Então, qual é a minha solução? A minha solução é eu pegar a minha tela de plano e colocar essa galera toda aqui como público e estático. Porque aí, de lá de dentro da pesquisa, eu consigo preencher esse cara. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Vou ver se eu consigo selecionar todos eles de uma vezada só. Propriedades, vou lá em código. E ó, no local do private, né, eu vou marcar lá, ó, que é público e é estático. Vou fazer a mesma coisa para o campo ativo aqui, ó, botão direito, propriedades, vou lá, ó, deixei todo mundo público e estático. Beleza, show de bola. O que eu faço? Métodos estáticos só acessam variáveis estáticas. Então, eu vou criar aqui nessa janela um método estático para a minha tela conseguir chamar esse método estático,
tá? A minha pesquisa, consegui chamar esse método estático, ok? Então eu vou criar um método estático aqui, ó, nessa janela de plano. Ó, vou criar aqui, ó, public static void preenche busca. E eu vou pedir para esse cara a chave primária do cara que eu quero buscar. E eu vou fazer o seguinte, olha. Plano P igual a... Não, vou colocar aqui CTRL plano C plano igual a new CTRL plano. Plano P recebe C plano ponto buscar por código. E aí eu repasso o código. A partir daí, eu vou preencher os dados. Bom, criei o preenche busca, que ele já está prontinho lá para mim. Então, agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na outra tela, na tela de pesquisa, e fazer com que a tela de pesquisa chame esse cara para mim. Tá? Então, eu vou fazer lá. Ó, fui para a minha tela de pesquisa, ó, botão direito na tabela, eventos, eu vou fazer primeiro com mouse clique, tá? Então, ó, mouse released. Quando o cara clicar na tabela, eu vou chamar aqui, olha, mostrar dados. Pronto. E aí eu vou chamar esse mostrar dados, olha lá. Vou mandar criar e vou programar ele. No mostrar dados, eu vou fazer simplesmente o seguinte, olha. Eu preciso pegar o código que é a chave primária. Então, olha lá. Int código recebe integer ponto parse int de quem? Dados ponto get value at, tá? E aí no value at eu tenho que passar lá linha e coluna, ó. Só que o primeiro, eu acho que o primeiro é linha. Não, o primeiro é coluna e o segundo... Não, o primeiro é linha e o segundo é coluna. Então, caramba, get value at. O primeiro é linha e o segundo é coluna. Então, eu pego a linha com tabela.get selected row. Eu pego a linha selecionada e a coluna eu sei que é 0, porque eu quero pegar o código. Tá? E aí está dando erro porque ela vem como objeto, então eu tenho que fazer um ponto toString. Tá? Peguei o código, agora é simples. Eu mando lá para a tela, ó. frm plano ponto, deixa eu ver, ainda não salvei, né? Vou ter que salvar. Aí deixa eu ver se aparece aqui para mim. Qual o nome que eu dei lá no plano?
Ah, é preenche busca. Então, olha lá, plano, ponto, preenche busca e eu passo o código. Bom, isso está sendo chamado quando eu clico com o mouse. Então, olha lá. Vamos tentar fazer um testezinho aqui. Ó. Beleza? Só que assim, é comum o usuário dar um tab e querer mexer com a seta lá. Ó. Não está funcionando, tá vendo? O cara quer mexer com a seta. Então vamos deixar ele mexer com a seta também. Por isso que eu mostrei aqui, ó, no mostrar dados, eu chamei o mostrar dados. Por quê? Porque agora ficou fácil para mim, ó. Eu chego na tabela, botão direito, eventos, eu faço o evento de Key Released. E só chamo dentro do evento Key Released o mostrar dados também. Beleza? Aí agora, ó, facilitou. Eu chamo o mesmo método em dois eventos diferentes. Ó, se eu der um tab aqui, ó. Ih, caramba, digitei. Se eu der um tab aqui, ó, à medida que eu mexo lá, ó, com a setinha, eu troco. Tá certo? E aí, a partir daí, eu posso fazer a alteração, exclusão, fazer o que eu quiser. Ó, por exemplo, vou mudar ali de teste para, sei lá, semestral. E aí eu vou colocar aqui R$750 e vou colocar aqui que a validade é de 6 meses. Vou salvar. Ó, ficou dado salvo com sucesso. Aí agora, se eu digitar aqui, ó, qualquer coisa, quando eu volto lá, já está o semestral lá. Beleza? Fácil, fácil, fácil. Lembrando que vocês têm até sexta-feira que vem para fazer para todos. Tá joia?